Estudo bíblico, eu peço ao Dário para vir aqui ler a passagem, se faz favor. 1 Timóteo, capítulo 1. E quero começar por saudar todos os irmãos que nos acompanham pela internet. Um abraço especial para o irmão Alberto, que está sempre aqui a cooperar connosco, que a gente não lhe pode dar assim um abraço. Mas a gente manda-lhe daqui um abraço forte para ele e para a família, não esquecendo o Nadim. Ele sabe quem é o Nadim. E vamos ler a passagem. Sim. E que seja uma bênção para todos nós, no nosso estudo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e vamos ler o capítulo todo. Ok. Vamos então, e diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas nem genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que se desviando alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Porém, sabemos que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não foi posta para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para alguma coisa contrária à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, porém foi-me feita misericórdia, porquanto o fiz ignorantemente na incredulidade. Mas a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso me foi feita misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que dantes houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, retendo a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, dentre os quais foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Obrigado. Então vamos passar ao estudo e vamos passar ao irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Esse é um momento muito importante, onde os irmãos se encontram para oração, intercessão, comunhão e adoração através do estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola, capítulo 1, no verso 13. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente, na minha incredulidade. Quantas pessoas se justificam de seus erros, de suas omissões, dizendo apenas, eu não sabia, desculpa, seu policial, eu não entendia. Mas saiba você que diante de Deus, no trono do Senhor, essa desculpa não vale. Eu não sabia, eu não entendia. Há um filósofo, um professor de filosofia aqui no Brasil, Mário Cortella, ele diz o seguinte, que a religião não é coisa de gente tola. A religião é coisa de gente. E gente tola tem em todos os lugares, em todos os níveis da sociedade. Muitos cristãos fervorosos ou religiosos são tão zelosos
na sua prática, na sua sinceridade, mas sem nenhum entendimento. E isso é muito ruim. No verso 13, nós já destacamos que Paulo era um blasfemo, um difamador, alguém que falsamente fala mal do outro, principalmente aqui, no caso da reverência a Deus. Insolente, injurioso, também é um desrespeitoso, um valentão, um agressor. E agora vamos destacar Paulo falando sobre a sua ignorância. Um incrédulo porque foi mal orientado a respeito das coisas de Deus. Mas o que acontece aqui se vimos em Atos capítulo 22 ou Gálatas 1:14 que Paulo era instruído na lei, conhecedor entre todos da sua geração e nação. E agora mostra aqui que ele era ignorante. Precisamos entender e compreender esta situação, esta passagem. Agora, aos olhos da lei, precisamos destacar: a ignorância não é motivo para desculpa ou qualquer outro motivo para você ficar isento de um erro cometido. Paulo usa a palavra ignorância aqui, e ela está relacionada à lei judaica do Antigo Testamento. Nós podemos encontrar isso no livro de Levítico, capítulo 5, no verso 15 até 19, e também em Números, capítulo 15, no verso 22, 31. Se uma pessoa no meio do povo de Israel cometesse um pecado de forma deliberada, arrogante, ela era expulsa do meio do povo imediatamente. Porém, se ela, por ignorância, cometesse um erro, um pecado, ela ainda tinha a oportunidade de apresentar uma oferta, um sacrifício no templo ao sacerdote, e assim ser liberada, perdoada. A questão aqui é que o pecado, mesmo na ignorância, tem um preço alto para o ofertante e também um custo alto para Deus. Nós vamos entender melhor. Pecados ocultos também. Salmo 19, no verso 12, nós vamos encontrar Davi pedindo para Deus sondar o coração dele e ver se havia algum pecado escondido que ele não conhecia, para perdoar. Um pecado sem afetar a consciência também entraria neste âmbito. Agora, o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 até o 50, há um fato curioso que chama a atenção quando ele entra na casa de Simão e uma mulher, uma moça, vem lavar os seus pés com lágrimas, enxugar os seus cabelos, com os seus cabelos, porque ela tem consciência do seu erro, do seu pecado, para receber o perdão. Porém, diante desta ação, desta mulher consciente do seu erro, do outro lado oposto está Simão. E Simão foi por omissão, não conseguiu entender o seu erro, não conseguiu compreender quem era de fato o Senhor Jesus. Aqui está então um pecado de ação, um pecado de omissão. Mas o seu apelo aqui do apóstolo Paulo sobre ignorância, a palavra no original é agneu. Agneu é não entender, não estar completamente compreendendo a situação. Nós vamos encontrar esta mesma palavra em outras passagens do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 9, verso 22, não compreendendo. Ou Lucas 9, no verso 45, não entenderam. Especificamente, Atos 17, no verso 23, sem conhecerem. Quando Paulo passeava no meio do Areópago, lá na Grécia, e havia um altar ao Deus desconhecido, eles não conheceram, não compreenderam, não entenderam. Isto era a ignorância. Não era uma declaração de inocência que o apóstolo Paulo estava afirmando ou declarando aqui que não tinha culpa alguma. Era simplesmente uma afirmação para indicar que ele não havia entendido a verdade de Deus através das escrituras que ele tanto estudava. E quantas pessoas você encontra, religiosos de diversas denominações cristãs,
que não compreende a verdade do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e coloca outros intercessores, santos, e tantos outros personagens, muitos querendo colocar a lei em vigor agora, e não vão compreender, mesmo tendo conhecimento de todas as Escrituras, mas não compreendem a verdade. O seu arrependimento voluntário, o apóstolo Paulo, diante do encontro que teve com o Senhor Jesus Cristo, prova de que ele não entendia as consequências dos seus atos. Filipenses, no capítulo 3, verso 7 até o verso 9, vamos destacar. Tenho também por perda todas as coisas que ele aprendeu na lei, por excelência do conhecimento de Cristo, conhecimento e zelo. Paulo agia de forma a imaginar que tudo que ele estava fazendo era para Deus, e quantos estão em religiões ou até filosofias percebendo ou entendendo que estão fazendo alguma coisa para Deus. Atos 26, no verso 9, Paulo fala assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Serviço a Deus sem conhecimento e muito menos sem zelo. Romanos, no capítulo 10, no verso 2, Paulo fala isso. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas sem entendimento, sem o conhecimento da pessoa de Cristo. Um anglicano estudioso, John Stott, num livro Crer Também é Pensar, ele destaca que jamais o conhecimento sem o zelo tome lugar do zelo sem conhecimento. O propósito de Deus inclui os dois: zelo dirigido pelo conhecimento, e o conhecimento inflamando o nosso zelo. Que o Senhor nos ajude a ter mais piedade e temor diante dele. Amém. Boa noite a todos. Eu queria partilhar com os irmãos no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. É impressionante, porque quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo e como Deus o usou e como Deus usou como instrumento, de facto, nas mãos do nosso Deus, pensamos que o apóstolo Paulo é alguém diferente de nós, é alguém super dotado de alguns poderes e que isso não nos é dado a nós, que isso é referente só ao apóstolo Paulo. Sim, ele perseverava, ele era um indivíduo que estava firme na obra, foi-lhe dado uma tarefa muito importante. Sim, mas isso era o apóstolo Paulo. Não, irmãos, o apóstolo Paulo sofria das mesmas dores que nós sofremos, e nós vemos aqui ele falar acerca daquilo que ele era, daquilo que, de facto, dos pecados e da maneira como ele vivia, mas havia algo que o caracterizava, que ele era um homem fiel, era um homem que tinha as suas lutas, e nós lemos na palavra de Deus que ele tinha essas lutas, que ele dizia: aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Ou seja, ele tinha um espinho na carne e ele quis que o Senhor o curasse na hora, mas ele, mesmo não entendendo, obedeceu aquilo que o Senhor lhe disse, que a minha graça te basta, e porque ele sabia que aquilo que o Senhor diz é sempre melhor, mesmo que nós não possamos entender. E é impressionante, irmãos, como, mesmo sabendo destas verdades, e o próprio apóstolo Paulo tinha o cuidado de se manter firme, porque sabia que se vacilasse por algum momento, ele poderia cair, como houve muitos soldados ao lado dele que caíram, que desistiram, e nós temos o exemplo de Demas, que o apóstolo Paulo fala disso. E porquê que ele caiu? Porque ele amou o presente século. É impressionante que nós, sabendo dos nossos pecados, daquilo que nos caracterizava antes de aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos desta verdade, sendo nova criatura em Cristo, e nós conseguimos identificar aquilo que nos minava a nossa vida, é impressionante que, se não estivermos perto de Deus, nós vamos fazer o mesmo trilho. Eu creio verdadeiramente que Demas era um homem que servia e estava na linha da frente com o apóstolo Paulo, mas ele decidiu amar o presente século. Ele voltou atrás.
Nós não sabemos o que é que aconteceu, precisamente, mas o que sabemos é que ele ficou para trás. Ele tomou outro rumo, ele decidiu fazer algo diferente do que era a vontade de Deus. E nós podemos cair neste mesmo erro. E o segredo é estarmos firmes. Mas esta firmeza e esperarmos no Senhor foi aquilo que nós temos estado a ler, a estudar no voo sobre a Bíblia, não é? O esperar nós como crentes é gol, ou seja, não é esperar inertes, não é? Parados, é fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, o Senhor diz-nos, e é uma responsabilidade muito grande, e Ele diz-nos na Sua palavra o que é que devemos fazer. Em Efésios, no capítulo 5, eu gosto muito desta parte, quando o apóstolo fala a estes crentes, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não há nada que o Senhor não nos possa esclarecer através da sua palavra. Mas é preciso despertarmos, porque às vezes andamos a dormir. Às vezes andamos a dormir. E o apóstolo Paulo diz isso, desperta. Primeiro precisamos despertar. E despertar é nós olharmos para o sítio certo. Não é continuarmos no marasmo, não é continuarmos embriagados, como Demas provavelmente continuou. Então é preciso despertarmos. E depois a palavra de Deus diz isto, levanta-te. É preciso ter atitude, não é só despertar. É preciso fazer mais alguma coisa. É preciso nos levantarmos, é preciso mudarmos de rumo. E depois diz algo muito importante, que é nós selecionarmos com quem queremos andar. O que é que queremos ver? O que é que queremos fazer? Já vimos que é preciso despertarmos, e isso só podemos despertar pela palavra, verdadeiramente, porque é Deus que nos esclarece, não há outra maneira. A seguir, é preciso nos levantarmos, ou seja, direção certa. E depois é preciso selecionarmos a nossa vida. O que é que andamos a ver, o que é que andamos a fazer, quais são as nossas atitudes, que passos é que damos, qual é a direção certa, temos posto os nossos dons ao serviço do nosso Deus. Depois continua, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Acho que um dos segredos do apóstolo Paulo era saber remir o tempo. Se havia alguém que sabia remir o tempo, era o apóstolo Paulo. Ele dava tudo o que tinha e mais alguma coisa para servir o nosso Deus, por amor aos outros. A preocupação dele, de facto, é que houvesse crescimento através da palavra. Ele, de facto, sabia remir o tempo. E um dos segredos é saber remir o tempo. Como é que nós utilizamos o nosso tempo? Mais à frente, no versículo 17, diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lá está. Temos de ter cuidado, temos de ter muito cuidado, porque há coisas que nos distraem, há coisas que de facto que nos embriagam. E lá está, amar o presente século, há muita coisa que nos faz distrair, nos faz desfocar. Então, isto é uma chamada de atenção da parte do nosso Deus. Quando ele continua e diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ocupar o nosso coração de facto com aquilo que deve ser ocupado, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. É algo importante, irmãos. Esta é a nossa responsabilidade. É isso que nos é exigido. É fazermos a nossa parte. E certamente o Senhor vai nos esclarecer, como nós vimos aqui. Era esse o segredo que o apóstolo Paulo... Ele vivia assim, o apóstolo Paulo. Creio plenamente que o que o caracterizava era um homem que sabia remir o tempo, era um homem que sabia esperar a vontade de Deus e era alguém que sabia esperar, gol, ou seja, fazendo a vontade de Deus sempre, nesse sentido. Não esquecendo, de facto, o seu passado, ele não esquecia isso, mas isso dava-lhe mais força e mais ânimo para agir melhor amanhã, para agir melhor hoje. Não podemos pensar que aquilo que aconteceu na nossa incredulidade é algo passado e que nunca mais nos vai atingir e não vamos vigiar e remir o tempo, porque estamos errados se assim pensarmos. Aquele que está de pé
cuide-se e vigie para que não caia. E é esse é o segredo, irmãos. Porque senão vamos cair nas mesmas ciladas e nas mesmas armadilhas que caiu Demas e caíram tantos outros. Que o Senhor assim nos ajude, porque não somos melhores. Era este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos. Boa noite. Eu tinha só um curto pensamento acerca desta passagem que chamou-me a atenção enquanto o Nando e o irmão Alberto davam parte do estudo, que é quando Paulo fala acerca do que ele fazia, de que ele diz que, no versículo 13, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, porque me foi feita misericórdia, por quanto o fiz na incredulidade. E eu estava a pensar e a meditar no que o irmão Alberto estava a dizer e estava a identificar-me, porque de facto nós, e há muitos que hoje são ignorantes acerca de muita coisa. São ignorantes acerca de Deus. Muitos, além de serem ignorantes, querem ser ignorantes, mas até às vezes é triste dentro da própria cristandade nós agirmos como ignorantes. E é algo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que é muito interessante o que ele diz no capítulo 14 e no versículo 20, que eu acho que muitas vezes temos faltado, em que ele diz aos Coríntios: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E é interessante porque nós, ao constatarmos esta passagem com o que o apóstolo Paulo diz, ele diz que antes era ignorante e ele mostra que agora já não o é. E é triste porque ele teve de repreender os coríntios exatamente pelo contrário. Eles estarem a ser meninos, porque normalmente são os meninos que têm falta de entendimento, e vemos que os coríntios mostraram esta falta de entendimento, e a imaturidade da parte deles era de facto falta no entendimento, mas eles estavam a mostrar, em termos de malícia, eles estavam a mostrar maturidade, por assim dizer, no mau sentido, não algo positivo, mas pelo contrário, porque ele diz ser de meninos na malícia. E vemos que é isto que é preciso nós hoje, porque antigamente eu vejo acerca das coisas de Deus, acerca da palavra de Deus, era ignorante, e certamente quando me converti era menino, mas vemos que pela graça de Deus nós podemos crescer, e o facto de estarmos aqui também a estudar a palavra vai-nos ajudar a crescer, porque nós vamos ganhando conhecimento acerca da palavra de Deus, e é através do estudo dela que vamos ganhando entendimento pelos irmãos que vão explicando as passagens, com os vários exemplos, com a parte prática, o que é que isto toca a nós, o que é que podemos fazer com o que a palavra de Deus nos diz, porque de facto ela não é para ficar parada, a palavra de Deus não fica quieta, senão ela não teria poder algum, senão ninguém se convertia, mas ela tem de continuar a fazer efeito. É por isso que o apóstolo Paulo diz, e vemos na palavra de Deus várias vezes ele a falar na renovação do nosso entendimento, nós renovarmos a nossa mente. E a nossa mente só vai ser renovada se de facto nós continuarmos a estudar a palavra de Deus, procurarmos cada vez mais entender, porque às vezes nem sempre é por nós, mas o facto de termos estes estudos e o facto dos coríntios estarem juntos e as várias igrejas a juntarem-se, era para falar da palavra de Deus, para estudá-la e de facto para estarem juntos. E vemos que o Espírito também, como o Nando falou há pouco, em Efésios, que tem um papel muito importante nas nossas vidas. Daí depois, e como nós lemos há pouco, quando estávamos a orar em Tessalonicenses, em que era dito para não extinguirmos o Espírito, de facto tem este papel importante que nós temos de deixar, porque o Espírito, se deixarmos Deus, através do Espírito, trabalhar em nós, vamos ser cada vez mais aquilo que Ele quer e também vamos ser uma mais-valia para os outros, vamos ser úteis. Mas esta transformação e renovação tem de ser feita através do estudo da Palavra de Deus, o estarmos juntos, o orarmos uns com os outros e de facto não sermos ignorantes. E graças a Deus, porque antigamente, como o apóstolo Paulo, não éramos diferentes, poderíamos não perseguir os crentes de forma a procurar a prisão dos crentes ou procurar o mal deles, mas éramos ignorantes em tantas outras formas. Ignorantes muitas vezes nas palavras, naquilo que dizíamos a respeito, ignorantes na forma de agir, nas decisões que tomávamos no dia-a-dia e até nas certezas que nós tínhamos, porque há muitos hoje que não têm certeza de nada. Aqueles que não creem em Deus têm certeza no quê? Às vezes em conversa com alguns amigos e alguns crentes, digo que
Costumo dizer uma frase que é caricata no sentido em que digo que não existem ateus. Não existem ateus porque aqueles que dizem que Deus não existe, se nós perguntarmos o que é que ele acredita, como é que nós viemos a surgir e para onde é que vamos, muitos dizem que nós viemos do nada e vamos voltar para o nada. E então normalmente eu ponho a questão, então o teu Deus é o nada? Porque se o teu Deus é de facto o nada, de facto para ti quando tu morreres não vai acontecer nada, simplesmente morres e acabou, então vais voltar se calhar para o teu Deus. E se vais voltar para o teu Deus, de facto tu crês num Deus e esse Deus de facto não existe. E muitos têm esta ideia pré-concebida porque não querem crer em Deus, mas de facto a forma deles pensarem, às vezes a conversa que vão tendo, vão dando a entender que de facto o Deus deles é o nada, é o Deus deles. É o nada que cria tudo e é o nada que depois acaba com tudo. E de facto essa é a ideia que têm, que não sabem o que é de facto a ideia que a palavra de Deus também mostra que Deus pôs no nosso coração esta ideia de Deus. E de facto agem ignorantemente, sem conhecer o que a Bíblia diz, sem estudá-la, sem entender verdadeiramente, e é de facto esse entendimento que nós, pela graça de Deus, viemos a ter porque alguém falou do Evangelho e esclareceu as nossas questões, e nós, ao estudarmos e examinarmos, de facto viemos a ganhar esse entendimento e a crer em Cristo e a termos a certeza da vida eterna. Mas esta é a nossa responsabilidade hoje, e vemos Paulo no versículo 13 a dar o seu testemunho, quem é que ele era antes, que ele de facto era um perseguidor e opressor, que o fazia ignorantemente, e vemos como o Nando e o irmão Alberto disseram, o fazia ignorantemente, não conhecendo o que a Bíblia dizia e lendo várias vezes. E hoje há muita gente que lê a Bíblia, mas não a entende, continua a não perceber o que Deus tem para nós hoje. Mas ele disse que era ignorante antes, mas hoje não é. Que de facto o Senhor nos ajude a nós a darmos valor à palavra de Deus, a darmos valor a estarmos aqui juntos, a orar uns pelos outros, a estudar a sua palavra, porque de facto ela tem muito a fazer na nossa vida e uma delas é a dar-nos entendimento, porque isso depois vai possibilitar-nos a também tomarmos boas decisões e fazermos a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Terminar com brevidade. Gostaria de cingir-me ao versículo 13. E o versículo 13 diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. O que eu quero dizer é o seguinte: o apóstolo Paulo diz, eu fui. E quero aqui sublinhar o seguinte: quando ele diz eu fui, ele foi o que fez. Os seus atos fizeram ele ser o que ele era. Curiosamente, quando ele diz eu fui, ele quer dizer que já não é mais. E a pergunta que naturalmente surge agora é: o que é que eu sou? Eu fui, já não sou. Mas o que é que eu sou agora? O que é que eu sou agora? Nós nunca lemos na Bíblia somos como algo que nós conseguimos fazer. Estudem a Bíblia com atenção. Eu fui por aquilo que eu fiz. Eu sou não por nada que tenha feito. E isto é muito importante. Espero que estejam a perceber. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 31, lemos assim: de maneira que, irmãos, somos filhos. Reparem no seguinte: eu fiz alguma coisa para ser filho? Somos filhos. Na carta aos Gálatas também, no capítulo 13, versículo 26, lemos: porque todos sois filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo. Não há mérito em nós. Em Efésios 2,10 nós lemos assim: porque somos feitura sua. Nós somos feitura dele. Não é por aquilo que a gente teceu, não é por aquilo que a gente fez, mas é por aquilo que ele fez. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
isto ficávamos aqui o resto da noite a falar acerca disto. O que nós somos foi Ele que nos tornou ser. Na primeira carta aos Coríntios, João 18, lemos assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós agora éramos o que éramos, agora somos salvos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, não é por mérito próprio. Somos da parte de Cristo, embaixadores, como se Deus por nós rogasse. É Ele até que fala, não somos nós. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, lemos assim: mas todos nós, e agora reparem que isto é todos, hein? Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, todos nós somos transformados de glória em glória. Isto revela que isto é um processo gradativo, isto é um processo evolutivo, é um progresso. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus é que está a fazer esta obra de ir nos transformando de glória em glória. Ainda não sabemos, ainda não nos vemos como somos, como diz João, mas vamos ser como Ele é. É uma coisa curiosa. E Ele está a fazer esta obra em nós. O processo final é revelarmos Cristo, é sermos como Ele. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, antes disso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, lemos assim: porque para Deus nós somos, e sabe o que é que nós somos para Deus? O bom cheiro de Cristo. Reparem, o bom cheiro que eventualmente é exalado por mim e por vós é de Cristo, não é meu. Nós temos que exalar Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Que o Senhor nos ajude, de facto, a sermos isto. Porque é isto que Ele quer que a gente seja. Por último, capítulo 15, versículo 10 da primeira carta aos Coríntios. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu posso ser o máximo. O que esta passagem ensina é: eu posso ser e devo ser o máximo, se não deixarmos que a graça de Deus para conosco seja vã. Porque se a graça de Deus tiver luz verde na nossa vida, vai fazer de nós o inimaginável. E este é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Que o Senhor nos ajude. Só dizer uma coisa. Para mim, de facto, a palavra-chave neste versículo é o fui. Fui. Que o Senhor nos ajude, de facto, e é o testemunho. O que o apóstolo Paulo está é dar testemunho daquilo que ele era e daquilo que ele é. Ele, ao analisar a vida dele, podíamos dizer que ele foi realmente aquilo, mas já não é. Cada um, nós também somos examinados. Lá fora, na nossa vida, no trabalho, na escola, somos examinados. E quando nós dizemos que eu fui, será que ao examinarem-nos podem dizer, realmente tu fostes? Mas graças a Deus que já não és. És diferente. Permita ao Senhor que tal aconteça. Vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, pois, por este tempo, obrigado pela Tua Palavra, e Te rogamos, Senhor, que continues a falar aos nossos corações e que cada um de nós valorize a Tua Palavra, porque é dela que nós precisamos, é o nosso alimento espiritual.
para continuarmos, Senhor, e cada vez sermos aquilo que Tu queres que nós somos. Sejamos. E que este mundo precisa que nós, de facto, sejamos verdadeiros filhos de Deus, que o amam, que o servem, que amam a Sua palavra e que a vivem. Por isso, Pai, obrigado por cada um que aqui está e Te rogamos, Senhor, que faças a Tua obra na nossa vida e que sejas glorificado em cada um como Tu mereces. E que também, Senhor, encontres em cada um de nós a disponibilidade de sermos aquilo que Tu queres e vivermos como Tu queres. Para a Tua glória, para a bênção deste mundo, nós o pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmão.